Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos, voltando das férias lindas e maravilhosas. Vamos estudar agora inovações e atualidades do mercado financeiro. Sim, atualidades do mercado financeiro para concursos de bancos, ok? Se você está estudando aí para outro banco, você pode aproveitar essa aula. Essa aula ela é atemporal. E agora, para enfeitar um pouco mais o edital, resolveram colocar inovações. Inovações no sistema financeiro, inovações para o sistema de bancos no Brasil, ok? Então, aqui no nosso canal, iremos ter aí essas aulas. São aproximadamente, gente, 11 aulas, ok? Vamos dividir em duas etapas. Como assim duas etapas? Todo vídeo ele vai ter uma parte gratuita e a outra vai ser fechada para a galera que adquiriu o curso online. O que nós vamos estudar? O processo de inovação, os bancos na era digital, Internet Bank, Mobile Bank, Open Bank, Open Finance, isso aí em uma aula só. Ecossistemas complexos de informação, que é um assunto bem complexo, como está dizendo aí o próprio nome. Novos modelos de negócios, fintechs, startups e big techs. E o Shadow Bank, o sistema de bancos sombra, a função da moeda, o dinheiro na era digital, tá aí uma questão na tua prova, marketplace, Pix, segmentação, interações digitais e transformação digital no sistema financeiro. Esse último assunto aí, gente, esse item 15 do edital, transformação digital no sistema financeiro, nada mais é, gente, do que tudo isso que nós vamos estudar anteriormente. Esses 14 pontos aí, que eu vou dividir em aproximadamente 10 ou 11 aulas aqui. Então acompanhe a playlist, eu tenho certeza que nós iremos arrebentar nesse concurso do BASA ou em outros concursos que vocês estão assistindo após a prova do BASA, ok? Então vamos lá, gente, sem muita enrolação. Aqui nós temos o edital na tela. Vamos para a nossa primeira aula. A nossa primeira aula eu dividi aí na questão do processos de inovações. O processo de inovação, geração de ideias, o processo criativo, inovação versus invenção e tipos de inovação. Explicando, gente, isso é muito novo nesses últimos editais de bancos. Então aqui é uma mistura, gente, de conhecimento de administração, de marketing, de sistema financeiro, de tecnologia, de conhecimento bancário. O que eu quero que você compreenda, gente, tudo que eu vou colocar aqui nesses primeiros minutos de aula, você tem que pegar a ideia e teletransportar para o sistema de bancos, para o sistema financeiro, para os bancos que estão inovando com altos investimentos, milhões e milhões de reais, dólares, nessas inovações tecnológicas. Agora, como eu sempre falo, nada vem do nada. Sempre tem uma base teórica, sempre tem planejamento. E aqui eu trouxe um pouco de teoria, né, de agências administrativas, de marketing, de processos criativos, até mesmo de psicologia inglesa do século, sim, psicologia inglesa do século XX. Então vem-te embora, viaja comigo, pensa nas inovações.
como surgem as ideias. E essas ideias vão cair, logicamente, lá nos bancos, lá no Basa, nessa aula aqui. Você vai ter que ser um funcionário que tenha essa visão de processos criativos, de implementar ideias, de ser um agente com voz ativa. Não ficar encabulado se você tem uma ideia que possa ser eficiente para o seu banco, ok? Então vamos lá. Geração de ideias e o processo criativo. O processo criativo é um processo de estruturação de um pensamento ou de vários pensamentos, com o objetivo de exercer a criatividade em prol de alguma atividade necessária. Uma atividade de marketing, uma atividade de propaganda, uma atividade na sua empresa administrativa, uma criatividade dentro do seu banco. Então é bem amplo isso, tá, gente? Executar um processo criativo é direcionar os esforços para capacitar um time, um grupo de pessoas ou uma pessoa a ter mais ideias. Ao pensar, ao refletir, a resolver problemas. Lá no seu banco que você vai trabalhar, na cidade do Cuiú do Norte, sei lá, tô chutando aqui, tá? Tô imaginando, viajando na maionese. O seu banco X lá tem um problema e você vai reunir a galera para tentar solucionar esse problema. Você vai levar esse problema à direção do banco. Você pode apresentar soluções. Tem que ter o diálogo. O que realmente faz esse processo ser eficiente não é somente sua execução em si, mas tê-lo como uma prática estável e recorrente, de forma que seja mais bem compreendido e fortalecido. Muitas das ideias não surgem do nada, tá, gente? Você pode planificar as ideias. Você pode organizar as ideias. Inclusive tem o ócio, né? O ócio como uma das estratégias de ideia, né? Você descansar sua mente. Você ter um momento de ficar ali na reflexão, na beira de um lago, numa rede, pensando em soluções, né? Muitos poetas, escritores fazem isso. Então, cada pessoa tem a sua estratégia por exemplo, para compor uma música, para ter a ideia de uma música, vários compositores. Mas dentro do sistema burocrático, administrativo, financeiro, existem planos, existem etapas para que essas ideias ocorram. Tá aqui, olha, as etapas. Aqui uma visão tradicional, né, do pensamento, aqui da teoria do pensamento. O processo criativo utilizado hoje é resultado das teorias do início do século XX. A ideia era justamente implementar um processo. O processo aí, gente, é o fazer, né? É todos os procedimentos. São 4 etapas, como você pode observar aí no slide. 4 etapas para se ter uma boa ideia, né? Então nós temos 4 etapas e 4 estágios. O modelo muito seguido até hoje, tá? Então tá aí, olha. Preparação, incubação, iluminação e verificação, tá? Aí um modelo tradicional de como organizar essas ideias. Então você vai levar isso para o seu dia a dia no seu banco. Eu sempre vou repetir isso aqui, tá, gente? Para você não perder o foco e para você entender a aula. Preparação é o momento de entendimento da questão que permeia o time ou o criativo. O criativo aí, gente, é a pessoa, tá? Deve ser feitos questionamentos sobre o que se pretende para aquele projeto. Quais deveriam ser os melhores caminhos a seguir? Quem é o público-alvo? Realizar estudos e pesquisas sobre tudo para você atingir o melhor objetivo.
Então, gente, quando eu comecei aqui no canal em 2015, foi muito no improviso, né? Só que passaram alguns anos, existe todas essas etapas aí, ok? Muitas das vezes eu implemento isso no meu cotidiano. Então você vai fazer eu faço uma preparação. Eu escolho qual disciplina eu vou ministrar. Eu dou aula de atualidades, atualidade do mercado financeiro, atualidades na área da saúde, direitos humanos, história. E aí eu faço uma estratégia para poder atender ao meu público, né? Por exemplo, vai haver agora o concurso de realidade brasileira. Eu percebendo que um público é maior, então o meu objetivo vai focar sempre em atender o maior número de alunos aqui. Então me preparo para isso, eu organizo tudinho. Essa é uma fase de assimilação em que a ideia é justamente estruturar é, os principais pontos da ideia, né? Então é uma fase de organização, né? É um preâmbulo, é uma introdução. De maneira consciente e condutiva, o criativo, a pessoa que vai criar, prepara o cérebro com as principais informações sobre os desafios a ser superados. Então, muitas das vezes, quando eu estou dirigindo ou quando eu estou dormindo, tentando dormir, o meu cérebro não para. É ruim às vezes isso, né? Meu cérebro não para. E aí eu fico tentando preparar, articular, planejar as minhas aulas que eu vou ter daqui a 2, 3 dias no plano futuro, né? Então fica muito inicialmente no plano das ideias até ser concretizado. Nem sempre, né, gente, uma boa preparação vai ser concretizada numa boa ideia, ok? 2. Incubação. É uma fase inconsciente que todas as informações que foram coletadas e estudadas devem trabalhar de forma independente no cérebro. É quando você fica viajando na maionese. É quando as ideias começam a se misturar, onde você começa a ficar doido. Mas aí, com o tempo, isso vai se colocando, né, no lugar. Essas ideias que ficam voando nas nossas cabeças, elas vão se encaixando. Se trata realmente de um período em que não se aplicam muitas ferramentas, mapas mentais ou algo concreto. Fica muito no plano, podemos até dizer, metafísico. Só que, gente, primeiro eu penso, depois eu executo. Essa é a linha, né? Quando você executa e depois você vai pensar, geralmente a parada não dá certo. Às vezes dá certo, tá? Mas dentro do mundo dos negócios, por exemplo, não é bem assim. É um negócio muito, muito bem estruturado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui o que está acontecendo hoje, né? Nós teremos a moeda digital, o Drex, o real digital. Então ele foi pensado, ele foi preparado, as ideias estão sendo consolidadas, estão sendo feitos testes para depois ele ser implementado. Então é um processo muito lento, tá? Por mais que isso pareça estranho, é parte do processo que visa permitir à mente humana realizar associações mais concretas em relação às ideias que você teve, né? Então tá ali no mundo abstrato, você tem que ficar até um pouco no ócio muitas das vezes para ter essas ideias, para depois elas serem concretizadas. Com elas assimiladas na primeira fase, agora o cérebro é capaz de priorizá-las, quase não sai. Então as ideias começam a surgir de forma um pouco mais organizada e um pouco mais racional, né? Eu vou pensar um sistema de transporte para minha cidade. Então eu vou começar a organizar essas ideias. Eu vou começar a planificar, como aqui, olha. Eu vou começar a preparar. Só que aí eu vou ficar refletindo em cima dessas ideias. Eu vou maturar essas ideias. Eu vou fazer um metrô na minha cidade, que ele é muito rápido. Eu viajei numa cidade X ali, eu achei legal. Mas será se cabe? Será se tem dinheiro? Será se tem interesse? Então eu vou maturar essas ideias para ver se eu continuo com aquela minha ideia maluca inicial.
muitas das vezes os projetos não vão para frente, né? Iluminação. É nessa fase que a ideia surge, a ideia concreta, juntamente porque já teve um estudo profundo sobre as informações e já permitiu o trabalho inconsistente do cérebro. Aí a ideia é praticamente pronta, né? Então eu tenho um problema e aí vem aquela luz, como aparece no desenho animado, né? Eureka! Poxa, eu resolvi o problema. Eu estou matutando, estou buscando o problema, eu estou tendo um conjunto de ideias até eu conseguir solucionar, ter uma ideia concreta, sair somente do plano das ideias e colocar num ambiente prático. Em sequência, essa fase que você pouco intervém, os pensamentos começam a ficar mais concretos e as ideias são mais claras na sua cabecinha. O negócio começa a tomar forma. Esse é o terceiro estágio. A partir disso, já com total controle e atividade, o criativo, a pessoa, começa a pensar por conta própria no projeto e se estimula a encontrar soluções, só que muito mais inspirados e com boas bases. Por quê? Tem mais inspiração, porque já tem bases, porque as ideias foram incubadas e elas foram preparadas. Isso tudo que eu estou falando aqui, gente, dentro do sistema bancário, é planejamento, tá, gente? É planejamento. Não tem aquelas reuniões que muitas das vezes são chatas, a galera se reúne para debater, é isso daqui. A galera se reúne para ter ideias e passo de forma consciente ou inconsciente por esses estágios. Quarto estágio: implementação, verificação. Essa etapa é o momento em colocar em prática o que foi pensado para o desafio em questão. Estamos falando de uma fase mecânica, ou seja, mais operacional dos 4 estágios. Uma boa ideia por si só, ela não garante o desenvolvimento de um trabalho realmente concreto, o que gere uma campanha ou uma ação de publicidade, por exemplo. Então, aqui nós vamos ver, gente, se essa ideia realmente funciona. Lembrando, essa ideia num sistema de transporte, essa ideia numa empresa de administração, essa ideia dentro de um banco, essa ideia para uma propaganda de um tênis, para uma propaganda de marca esportiva. Isso é implementado em vários setores da nossa sociedade capitalista. A última fase do processo criativo se resume a estender essa ideia para um produto em si, aplicando de forma que ela realmente gere um resultado dentro do que foi pensado. Então, por exemplo, você teve uma ideia para criar um seguro dentro do seu banco. Então, um seguro contra incêndio, um seguro contra furto dentro de residência, por exemplo. Seguro contra a residência. Como é que você vai construir esse seguro? Como você vai ofertar ele para o cliente do seu banco? Estão compreendendo, gente? Não percam esse foco. Então, esses estágios você deve aplicar dentro do planejamento das ideias para você colocar na prática, no cotidiano, em operação dentro do seu banco. Ok? Então, esse é o esqueminha aqui. Obstáculos no processo de criação? Todos nós temos obstáculos na criação? Sim. Muitas das vezes a gente não tem um preparo, a gente não tem um conhecimento técnico, a gente não tem experiência, né? Muitas das vezes nós somos cobrados pelos nossos pares. Você vai ver isso de forma muito clara dentro da sua agência de banco, agência de publicidade. Na hora de colocar as ideias ali à mesa, muitos colegas irão criticar suas ideias, então tem uma série de problemas. O processo criativo é composto de etapas estratégicas em que se estuda sobre toda a situação, para então trabalhar de forma inconsciente e consciente. É possível encontrar alguns empecilhos durante esse processo, seja na implementação, seja nos estudos das ideias.
Todo processo criativo tem obstáculos, claro, e muitas das vezes são simplesmente operacionais, relacionando ao cotidiano de uma agência, como eu falei, né? Agência de publicidade, uma agência bancária e tudo mais. Em alguns momentos, a cobrança excessiva também pode prejudicar o criativo, que cuida do projeto. Então, quando você apresenta um projeto ali ao seu gerente, a seu chefe, aos seus iguais, aos seus pares, vem uma cobrança muito forte por resultados, né? Uma vez eu tive uma ideia de desenvolver um projeto de robótica dentro de uma escola pública. Caraca, meu, foi muito BO, foi muito problema. Graças a Deus eu consegui executar o projeto com muita dificuldade. E às vezes tive que dificuldade até em conseguir as peças para os robozinhos. Foi mal bel do caramba, mas deu certo no final. Então tá aqui, olha, você se reunindo. Eu já tô vendo você reunido no Baza, lá no interior do interior de Rondônia, você colocando pro seu gerente uma ideia. Ei, gerente, bora botar uma rede aqui no banco pra gente descansar quando a gente estiver com sono. O filho da mãe, depois de tomar um açaí, né? Então tá aqui, olha. Receio de críticas, você não pode ter esse receio, você tem que colocar suas ideias para o jogo. Falta de direcionamento, né? O banco, a agência onde você trabalha tem que dar uma direção, tem que dar um norte para você resolver o problema que foi apresentado ali. E quando você tem a ideia, você não tem que toda hora justificar todos os pontos dessa ideia para tentar consolidar ela dentro do seu ambiente de trabalho, tá? E quando uma agência de publicidade ou um banco pede uma ideia para os seus colaboradores, tem que ter um prazo longo, tá, gente? Não pode ter um prazo muito curto, mas também não pode ter um prazo não especificado. Olha, eu quero uma ideia para solucionar o problema X. Ah, quando tu quiser, tu coloca aqui. Não, não é assim. Quando você tiver a ideia, você me avisa. Não, isso é coisa de amador, tá? Tem que ser tudo muito bem organizado. Como as nossas aulas aqui, tá tudo bem planificado aí para as próximas semanas, tá? Toda semana vai ter aqui uma aula gratuita para a galera. E tem aula paga também no grupo fechado no YouTube, ok? Técnicas de geração de ideias e criatividade. Brainstorming, a alternância lado esquerdo, lado direito, 6 chapéus, pensamento reverso. Existem, gente, várias e várias e várias técnicas de geração de ideias, né? A mais famosa de todas é essa primeira aí, tá? Que é conhecida também como tempestades de ideias, né? Essa tempestade, ela pode ser colocada em grupo ou ela pode ser pensada de forma individual. Tá aqui, olha. Tempestade de ideias é uma técnica que, por meio de compartilhamento espontâneo de ideias, busca encontrar a solução para um problema ou gerar insights de criatividade. Aquele eureka, aquele estalar de dedos. Eu tinha um probleminha na minha casa de espaço e aí eu tive um insight. Já sei o que eu vou fazer com o espaço. Falei para minha mulher, bora fazer uma área de café. Pronto. Resolvida a parada. Eu disse, meu Deus, eu sou um gênio da decoração. Mentira, porque eu queria preencher um espaço e tinha muita xícara sobrando. Então, gente, as ideias, elas surgem assim. Eu tenho umas ideias muito loucas na minha vida que acabam dando certo e tudo mais. Então, a ideia é... Assim, gente, outra coisa, né? Quando o seu cérebro ele tá acostumado a trabalhar com ideias, a planejamento, ele vai trabalhar num ritmo muito acelerado. Então a pessoa acaba sendo acelerada também, né? Acorda e já tem todas as ideias do que tem que fazer, executar a determinada hora.
Então é muita planificação. Muitas das vezes não é colocado no papel isso. Então isso são características muito comuns, gente, de líderes, né? Nas empresas. Você que trabalha aí numa empresa X, que está me ouvindo, você pode dizer, professor, o meu chefe ele é assim, meio doido, meio acelerado. Né? Pois bem, né? Porque ele está acostumado nesse ritmo de vida e tudo mais. A ideia desse processo é dar vida à máxima. Né? Qual é a máxima? A ideia. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, você precisa desenvolver uma ideia. Você fica ali, caraca, meu, como é que eu vou gerar essa ideia? Como é que eu vou executar esse projeto? Será se essa ideia é boa? Será se essa ideia é ruim? Então, quanto mais gente ali pensando, mais seres pensantes, melhor vai ser ali para a solução do problema. Né? Várias pessoas trazem várias visões, várias, como está dizendo aí no slide, várias perspectivas diferentes. Né? Isso pode acontecer de forma individual? Pode, né? Mas dentro de uma repartição pública, dentro de um banco, né? Lembrando, tem que pegar essa ideia e colocar para o banco, tá bom? Essa pluralidade de ideia é o pilar dessa técnica, chamada de tempestade de ideias, né? Então, quanto mais plural, melhor. Mesmo as ideias que parecem ineficientes devem ser levadas em conta. Afinal, elas podem ser o ponto de partida para a construção de pensamentos mais aprofundados. Então, você está num grupo ali de colegas e você... eu não vou falar essa ideia porque ela parece ser ineficiente. Parece ser uma ideia maluca. Só que essa sua ideia maluca, ela pode ser aperfeiçoada pela visão do colega, do seu chefe, ou até mesmo de você, depois de que você amadurece essa ideia. Né? Então um dia eu pensei em abrir um canal, falei, não, tá doido, é? Isso é coisa de louco, né? E aí os anos foram se passando, eu larguei, fiz o canal e deixei o canal um pouco largado, fui aperfeiçoando e agora está trazendo ótimos resultados para mim e para os colegas que assistem aqui, né? Na prática, ao ter em mãos o briefing do cliente, o briefing, gente, é o desenho, né? O escopo do que o cliente quer ou o problema a ser resolvido dentro da sua agência bancária. O cliente ele quer vender o tênis da marca X. E aí, como é que você vai desenhar essa propaganda? A propaganda do dia do Natal, a propaganda do Dia das Mães. O cliente tem que apresentar pelo menos um esqueleto, né, para você ter um norte. Esse é o briefing. A ideia é reunir todos os envolvidos no projeto e agendar uma reunião, cujo objetivo principal é resolver o problema do cliente em questão. Aí fala cliente, gente, mas pode ser a sua empresa, a sua agência de publicidade, pode ser o seu hospital e pode ser o banco que você vai trabalhar. Ok? Inovação versus invenção. Então nós temos, gente, algumas diferençazinhas aí, tá, gente? Que você tem que colocar na sua cabecinha. E aí você, novamente, traz isso para o mercado financeiro e para os bancos. Quando o Santos Dumont projetou o modelo de avião, ele estava inovando? Né? Aí é uma interrogação. Quando um cientista de dados desenvolve uma plataforma de inteligência de dados, ele está inovando? Quando o Banco Central ele cria o Real Digital, o Drex, o Pix automático, o Open Finance, ele está inovando? Então é isso que o teu edital está cobrando, essa distinção. E é fácil, tá, gente? É bem fácil. Essa parte da aula aqui ela é muito tranquila. Depois que o negócio dificulta, tá, gente? Esse primeiro conteúdo do edital, gente, você que vai fazer de outro banco também que tem inovação, é muito fácil, tá, gente? Muito fácil.
Depois a gente vai ver isso em forma de exercício. Aí você, isso aí, professor, tá tranquilo, tá de boa. Depois que passa para tecnologia, internet bank, open bank, não sei o que, bank, aí que fica um negócio mais complicadinho. Algo é descoberto quando até então ele é desconhecido. Quando é algo 100% novo, aí é uma descoberta. Está ligado a um novo conceito físico, intelectual, científico, como, por exemplo, a descoberta do átomo, a descoberta da energia nuclear, a descoberta que o Sol é o principal astro. Isso é uma descoberta. E invenção? A descoberta é o primeiro passo, né? Como está dizendo aí no esqueminha, é um novo conhecimento. Invenção passa pela criação de uma construção física, né? De um protótipo, é uma prática intelectual, é aquilo que pode ser colocado para a sociedade. Essa inovação, ela pode ser ou não utilizada pela sociedade. Ela pode ter ou não sucesso, né? Então, todo dia, gente, alguém está inventando algo, correto? Não quer dizer que isso vai ser comercializado. Não quer dizer que isso terá aceitação do público, ok? Então, o Santos Dumont, ele inventou o avião, o 14 bis, tá? Então, esse é um exemplo muito clássico, tá? Que a gente usa dentro desse conteúdo. Inovação é algo novo que vai para o mercado. Mercado, o que? Mercado financeiro. Mercado, compra e venda, comércio, shopping, sei lá. Que se compra e que se vende. O agente básico da inovação é a empresa. Então, empresas são responsáveis por inovação, geralmente. E elas bebem na fonte da invenção e da descoberta. O algo novo precisa, portanto, gerar o quê? Um negócio. Ou seja, inovação é um conceito do sistema capitalista da nossa sociedade. Ok? Então, tem descobertas que não são muito bem utilizadas por nossa sociedade. Não são aproveitadas dentro do sistema capitalista. Beleza? Um cientista pode fazer uma descoberta que não evolui para um protótipo e um produto comercializável. Ele está apenas descobrindo e não inovando. Dessa mesma forma, se o inventor não desenvolve um protótipo, pode gerar um produto comercializável e ele está apenas inventando e não inovando. Então, o inventor, ele pensou num produto para casa, num produto para um automóvel. Só que aquilo ali não foi muito aceito pelas empresas. E aí? Vai ficar largado, né? O negócio foi muito sucesso há décadas atrás, foi a invenção do cinto de segurança, por exemplo, de 3 pontos, né? Aí foi um sucesso, né? Então foi uma inovação muito top. Já existiu o cinto de segurança, mas não de 3 pontos. Se não me falha a memória, foi a Volvo, né, que inventou o cinto de 3 pontos. Me digam aí se vocês sabem dessa informação, a galera ligada no automobilismo. Notem que associamos o conceito de inovação e geração de negócio à geração de negócio. Então a inovação, deixa eu pegar aqui o meu, onde eu não risquei nessa aula, eu gosto de riscar. A inovação, tá aqui, olha, ela está associada a negócio, a grana, a compra e venda, a produtos comercializáveis. No banco, gente, você oferece vários produtos e serviços para o cliente. Nas empresas, todos esses conceitos estão relacionados ao setor privado, né? Geralmente está ali no setor privado, tá? Não é uma regra fechada. Mas vamos falar grosseiramente
99%, né? O setor público, ele inova? Claro que ele inova, mas o setor privado está anos-luz na frente, né? Uma inovação pode ser entendida como a implementação de um produto, um bem, um serviço. Tá aqui, olha. Inovação, memorize isso aqui, filho de Deus. Tu tem que passar nesse concurso, tu tem que passar nesse concurso do banco. Qualquer banco que você vai fazer aí, ou do base. Professor, eu preciso passar. Eu quero sair da casa da minha sogra, aquela desgraçada, né? Pois bem, preste atenção. Tá aqui a questão da tua prova. É aqui a questão da tua prova, filho de Deus. Uma inovação pode ser entendida como uma implementação de um produto vinculado a empresas, geralmente do setor privado, novo ou significativamente melhorado. Muitas das vezes já existe o produto, mas ao longo do tempo ele é melhorado. Como eu levo isso para o setor bancário? O Open Banking, que nós iremos ver em outra aula. Hoje ele foi melhorado e agora é o quê? Open Finance. Existe diferença? Existe, claro que existe. Eu vou te mostrar isso ao longo das nossas aulas. Ou um processo, um novo método de marketing, um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Você pode inovar nesses ambientes, né? Na organização, nas relações externas, no método de marketing. Existem várias áreas para você inovar, ok? Ficamos por aqui na nossa aula gratuita. Quem quiser adquirir a nossa apostila, tá aí as informações, todo o conteúdo, sem questões gabaritadas, material em PDF. Beleza? Apostila top, top, top. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. E aqui, gente, a grande novidade, o curso online, tá? Como é que funciona o curso online? Taxa única aí, valor baratinho, preço de 2 Heineken, R$50. Você faz lá o seu login pelo Gmail, tá? Manda seu e-mail para o professor, seu comprovante de pagamento. E aí aqui, gente, a novidade do nosso projeto, o curso online pelo YouTube, taxa única, R$50. Você vai ter todas as aulas com correção de exercício, com simulados, com plantão de dúvidas, com esses slides para você assistir a hora que você quiser. Toda semana eu irei postar um vídeo novo no YouTube para os pagantes. Basta você fazer o pagamento, faz a entrada pelo Google, pelo Gmail, manda o seu e-mail, pode ser qualquer e-mail, tá, gente? Eu cadastro e vai chegar um aviso no seu e-mail. Você clica e assiste. Tá certo, gente? Nós teremos aí praticamente 10 horas de aula nesse curso online. Todas as aulas, todo o conteúdo de inovações e atualidades do mercado financeiro. Vamos acompanhar vocês aí praticamente até a véspera da prova. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Aqui é o professor Rogério, do canal História para Todos. Nos encontramos no próximo sábado com a nossa aula gratuita. Lá para a galera que está inscrita no curso online, a aula continua. O restante do conteúdo e a correção de exercícios. Fui!